Amém? Crianças, esse é o momento de vocês. Nós teremos hoje o culto infantil. A Larissa já está indo se posicionar. Então vocês podem seguir a Larissa para o culto infantil. Que Deus abençoe grandemente as nossas crianças. Ela já está posicionada ali atrás. E nós aqui, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 4, dos versos 7 e 8 apenas. Nós iniciamos uma série chamada Aprendendo com o Anonimato, aqui nas quintas-feiras. No entanto, essa série só pôde ter um estudo, porque depois eu acabei contraindo a Covid e não deu para continuar a série. Mas o Senhor tem nos permitido hoje continuar esta série. Nós vamos falar sobre alguém, meus irmãos, que é um servo amoroso, que nos ensina o que é servir e amar. Nós falaremos hoje sobre Tíquico. Quem conhece Tíquico aqui, levanta a mão. Tem gente que conhece Tíquico. Nós vamos falar sobre Tíquico nessa noite. Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8, vai nos dizer assim, meus irmãos. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine, para que compreendamos e aplicamos todas as verdades da sua palavra em nosso coração. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos nessa noite de ouvirmos a tua palavra, de lermos a tua palavra livremente e cantar louvores ao teu nome. Nessa noite, ó Pai, nós te pedimos que fale aos nossos corações profundamente através da tua palavra, que haja transformação nas nossas vidas, que possamos aplicar absolutamente todas as verdades que a tua palavra tem para nos ensinar nessa noite. Nós estamos na dependência do Senhor, ó Pai, nós sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Portanto, esteja conosco, nos usa nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o amor e o serviço são duas características presentes na vida de todo crente em Jesus. Nós não podemos pensar crentes em Jesus, a qual o emblema da sua vida, ou uma das principais características da sua vida, não seja o amor e não seja o serviço. Na verdade, o amor nos faz nos identificar com a essência de Deus. Na verdade, o apóstolo João, na sua primeira carta, vai dizer que Deus é amor. E o serviço também nos faz identificar com a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo Jesus, que é chamado de servo sofredor. Por isso, meus irmãos, é muito difícil ou incompreensível essas duas características não estarem na vida de um crente em Jesus. Quando eu jogava futebol, eu tinha 3 amigos, um é o Helder, outro é o Pablo e outro é o Juninho. Eu precisei fazer uma cirurgia, os irmãos sabem disso, e eu não conseguia subir e descer as escadas no lugar onde a gente se encontrava lá, onde a gente morava lá no CT do Atlético. Então, o Pablo e o Juninho, eles sempre me ajudavam a subir as escadas, me ajudavam, dando força e tal, todas as necessidades que eu tinha, esses amigos me ajudavam. Mas o Helder, o que ele fazia? Eu estava andando de muleta. O Helder pegava a minha muleta, Bruna, ele tomava a muleta de mim e colocava a muleta lá na frente, uma das muletas. Então eu não conseguia chegar lá no lugar, não conseguia nem almoçar. Aí eu gritava a Heloísa, que era uma das mulheres que tomava conta da gente lá. Falava, Helder, você pegou minha muleta e colocou lá na frente, como é que eu vou almoçar? Ele fazia, isso aí é problema seu, não tô nem aí, e saía. E aí eu ficava na vontade de matar o Helder, meus irmãos. Mas o que o Juninho e o que o Pablo faziam? Eles iam lá, pegavam a minha muleta, entregavam a muleta para mim, para que eu pudesse descer, e depois eles iam e corriam atrás do Helder ainda, para poder pegar o Helder. Só que eu não conseguia, que o Helder era muito rápido. Meus irmãos, esses amigos meus, e claro, o Helder também me ajudava demais, me ajudou muito, eles tinham um coração tão de servo, um coração
tão voltado para ajudar, que ele simplesmente não viu as dificuldades que me ajudar poderiam trazer para eles. Esses meninos já deixaram de sair, já deixaram de fazer diversas coisas, simplesmente para poder me ajudar nesse momento de dificuldade que eu estava, inerente à minha cirurgia. Então, o amor e o serviço, e aí, no caso desses meninos, a minha pessoa, eram características visíveis na vida deles. As Escrituras nos mostram alguém, meus irmãos, com pouca visibilidade. Nós não escutamos, geralmente, pregações sobre Tíquico, mas essa pessoa, esse homem, ele transborda de amor e de vontade de servir. Tíquico, meus irmãos, tem muito a nos ensinar. Mas quem era este homem, afinal de contas? Tíquico era um grande companheiro do apóstolo Paulo. Ele estava presente nas viagens do apóstolo Paulo. Se não, vejamos. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 20, nos versículos 1 a 6. Atos, capítulo 20, dos versos 1 a 6. A palavra de Deus nos diz assim: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Trode. Depois dos dias dos pães ázimos, navegamos para Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. A primeira informação que nós temos então a respeito deste homem é que ele era um grande companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens. Ele estava presente com o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, na labuta do ministério, e o apóstolo Paulo mostra para nós, na sua vivência, e Lucas registra muito bem, que Tíquico estava com o apóstolo Paulo. Então essa é a primeira informação que nós temos desse homem. Ele era um companheiro de viagens de Paulo. E por que era um companheiro de viagens de Paulo? Claro, Paulo confiava muito nesse homem. Tanto que, meus irmãos, encarregou Tíquico de ser o seu carteiro. Tíquico ficou responsável por entregar a carta que Paulo escreveu aos crentes em Colossos. Quando nós olhamos para o texto bíblico que nós lemos aqui agora, para iniciarmos o nosso estudo, Paulo vai dizer que envia Tíquico, versículo 8 do capítulo 4, envia Tíquico com o propósito de dar conhecimento da situação. Não apenas mostrar ou relatar aquilo que o apóstolo Paulo estava, ou a condição que o apóstolo Paulo estava, mas também entregar essa carta. E, meus irmãos, a carta a qual Tíquico ficou responsável para entregar não foi apenas a carta aos Colossenses. Não, Tíquico também ficou responsável por entregar a carta aos Efésios. Quando nós voltamos os nossos olhos, meus irmãos, para Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22, nós vemos que Paulo usa praticamente as mesmas palavras para falar de Tíquico. Ele vai dizer: e para que saibais também a meu respeito e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao nosso respeito e ele console o vosso coração. Essas informações, então, meus irmãos, são suficientes e há uma unanimidade entre os comentaristas de que Tíquico ficou responsável para entregar a carta aos Efésios e a carta também aos Colossenses. Então, a segunda informação que nós temos deste homem, que além de ser companheiro de viagem de Paulo, ele era um carteiro. Ele entregou as cartas, tanto de Colossos como a carta aos Efésios também. E, meus irmãos, Tíquico, ele não se limitou apenas em entregar cartas. Isso que é bonito naquele que tem um coração de servo. Ele não se limita em fazer apenas algumas coisas que lhe pedem para fazer. Absolutamente, Tíquico queria fazer muito mais. Por isso, depois de um tempo, Paulo enviou Tíquico a
Creta para ajudar os irmãos naquele lugar, para poder ajudar o jovem pastor Tito. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Tito, no capítulo 3, versículo 12, nós vamos ver que Paulo diretamente diz: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Paulo então está falando para Tito: eu vou enviar Ártemas ou vou enviar Tíquico para poder auxiliar o trabalho aí na ilha de Creta, a ilha qual o jovem pastor Tito estava. E meus irmãos, depois de auxiliar o trabalho na ilha de Creta, depois de entregar cartas, depois de acompanhar o apóstolo Paulo também em viagens, Paulo envia Tíquico para auxiliar Timóteo na cidade de Éfeso. Se não, vejamos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Lucas vai projetar para nós. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. O que o apóstolo Paulo está falando no final da vida dele para o jovem Timóteo, que estava na igreja de Éfeso, pastoreando essa igreja? Eu mandarei Tíquico até você, para que ele possa auxiliar, para que ele possa estar ao seu lado no trabalho, para que ele possa estar junto de você. E meus irmãos, o emblema de servo estava estampado na face de Tíquico, porque ele acompanhava o apóstolo Paulo nas viagens, porque ele estava disposto a correr todos os perigos daquela época para entregar as cartas, tanto aos Colossenses como aos Efésios. Paulo também enviou ele para a ilha de Creta, para que ele auxiliasse o trabalho naquele lugar. Paulo também o enviou a Éfeso, para que ele pudesse auxiliar o trabalho naquele lugar. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo fala do Tíquico, nós temos muito a aprender. E a primeira coisa que nós temos a aprender e que nós devemos aplicar às nossas vidas é que nós devemos ser pessoas amáveis. Porque o primeiro adjetivo que o apóstolo Paulo vai usar ao se referir a Tíquico, escrevendo aos crentes em Colossos, mas também escrevendo aos crentes em Éfeso, é que este homem era um irmão amado. E de passagem nós já vimos que a nomenclatura irmão, no nosso contexto, não pode ser apenas algo nominal. Eu não posso falar com o André simplesmente boa noite, meu irmão, e isso não me levar a atitudes, isso não me levar a práticas. Ser irmão é muito mais do que dizer que se é irmão, mas é viver de acordo como o irmão vive. E Paulo está dizendo aqui que Tíquico é um irmão amável, porque a sua vida, meus irmãos, exalava amor. E quando nós aprendemos com a vida de Tíquico que ele era um irmão amado, e Paulo traz esse adjetivo para falar aí desse homem, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar o que é ou o que significa ser amável. O que significa ser amável? Como nós podemos colocar essa palavra ou essa ação que muitas pessoas têm como sentimento em prática? Nós precisamos colocar o amor em prática para sermos amáveis. Mas o que significa ser amável, meus irmãos? Significa ser carinhoso. E aí nós precisamos olhar quais têm sido as nossas atitudes com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que estão perto de nós. Quando o apóstolo Paulo diz que Tíquico é um irmão amável, certamente o apóstolo Paulo está dizendo que este homem era alguém carinhoso, era alguém agradável, era alguém que era bom estar perto. Por isso que nós precisamos nos perguntar o que significa ser amável. E nós precisamos nos perguntar, nós temos sido pessoas amáveis? Se alguém escrevesse uma carta sobre nós, um dos adjetivos que a pessoa colocaria seria amável, como Paulo está fazendo com Tíquico aqui agora, ou como Paulo fez com Tíquico. Nós precisamos tomar a consciência do que significa ser amável, que além de ser carinhoso, além de ser agradável, meus irmãos, é ser atento à necessidade das pessoas. O Senhor Jesus Cristo era atento à necessidade das pessoas. É por isso que Tíquico era amável, porque ele aprendeu com o seu mestre. Ele não andou com Jesus, mas ele andou com pessoas que andaram com Jesus, que viram Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo andou com o nosso mestre, por isso é chamado apóstolo. E com certeza Paulo falava a respeito de Jesus Cristo para Tíquico e falava da amabilidade do Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, se Tíquico aprendeu com o seu mestre a ser amável, eu e você também precisamos aprender a ser amáveis. Nós precisamos colocar em prática
toda esta amabilidade, que o amor não seja apenas uma teoria em nossas vidas. Muito se fala sobre amor hoje, várias formas de amar, muito se atesta sobre o amor, mas quando nós olhamos para a pureza do amor, nós estamos falando de uma responsabilidade com o outro em que nós devemos ter. Nós estamos falando de uma responsabilidade com os nossos irmãos que nós devemos colocar em prática. É por isso, meus irmãos, que Tíquico recebe esse adjetivo de ser amável. E o apóstolo Paulo vai dizer que vai enviá-lo até Colossos e também enviá-lo até Éfeso, simplesmente para que Tíquico alentasse o coração daquelas pessoas. Uma pessoa que tem uma capacidade de alentar o coração de outras pessoas, certamente essa pessoa é amável e se preocupa com a necessidade das outras pessoas. E Paulo está dizendo, eu estou enviando Tíquico até vocês, para que ele alente o coração de vocês, porque ele é o irmão amado, ele é amável. Meus irmãos, porque Paulo traz essa característica de Tíquico, com certeza as pessoas gostavam de estar perto de Tíquico. E a gente precisa se perguntar se as pessoas gostam de estar perto da gente. Essa é uma pergunta muito simples, mas um tanto quanto profunda que precisamos nos fazer. Será que nós somos aquela pessoa que espanta a roda? Ah, não, está chegando o Igor, vamos embora, velho. Ah, não, o Igor está chegando. Acabou o assunto que o assunto chegou. Será que nós temos sido esse tipo de pessoa, meus irmãos? Nós precisamos ficar atentos a isso, simplesmente porque a amabilidade, ser amável, faz parte, é característica daqueles que se imitam o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu e você, nós só seremos verdadeiramente amáveis se o nosso amor for alvo de outras pessoas. Nós vamos ser amáveis se nós demonstrarmos amor pelas outras pessoas. Portanto, Tíquico nos ensina. Essa pessoa que talvez seja anônima, numa leitura corrida das Escrituras Sagradas, leva em si uma característica muito importante que nos chama a responsabilidade de sermos pessoas amáveis. Mas não somente isso, meus irmãos. A palavra de Deus nos mostra, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, vai dizer que Tíquico era um fiel ministro. Então, uma das marcas da nossa vida precisa ser a fidelidade no serviço ao Senhor. Meus irmãos, o que seria de um fiel ministro se a fidelidade não fosse o seu lema? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, vai dizer que o que se espera dos ministros, o que se espera daqueles que trabalham, é que sejam encontrados fiéis. Assim, pois, importa que os homens os considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Verso 2, ora, além disso, se requer dos dispenseiros, ou seja, dos ministros, daqueles que servem, que cada um deles seja achado fiel. Ou seja, a fidelidade no serviço ao Senhor precisa ser a nossa marca. E Paulo está dizendo, Tíquico é um fiel servo, é um fiel ministro, é alguém que serve de forma fiel. Meus irmãos, a marca do servo, quando ele vê uma dificuldade na igreja, não é criticar, é dizer como eu posso ajudar. Nós precisamos olhar para as dificuldades que nós enxergamos na igreja e não ficarmos simplesmente sentados dizendo, olha lá como está tudo errado e está tudo ruim. Não, nós precisamos olhar para a dificuldade e não criticar, mas nos perguntar como eu posso fazer para auxiliar os meus irmãos, a fim de que essa dificuldade seja sanada. Essa é a marca do fiel ministro. Essa é a marca daquele que está, de fato, vestindo a camisa do reino, vestindo a camisa do serviço ao Senhor. Meus irmãos, a pessoa que entende que deve ser fiel no serviço ao Senhor, ela prefere servir ao invés de ser servida, simplesmente porque ela aprende com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, dos versos 5 a 8, vai dizer que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas tomou forma de servo. Meus irmãos, aquele que poderia reivindicar qualquer coisa, não o fez, mas tomou a forma de servo e foi obediente, e foi uma obediência tão grande, uma obediência tão marcante que o levou até a cruz.
e o fez morrer em favor de pecadores como eu e você. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, meus irmãos, ele mesmo declara em Marcos capítulo 10, versículo 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Meus irmãos, veja, em toda a narrativa bíblica, em toda a narrativa neotestamentária, a fidelidade do Senhor Jesus Cristo naquilo que Ele teve como propósito do Pai para executar aqui nessa terra. Ele foi simplesmente fidelíssimo. E Paulo está dizendo, Tíquico é um fiel ministro, é alguém que trabalha na obra do Senhor de forma fiel, é alguém que está mais comprometida com o reino do que comprometida com os seus próprios interesses, do que comprometida com suas próprias ideias e conceitos. Tíquico é um fiel ministro que coloca a sua vida à disposição do reino de Deus. Meus irmãos, eu e você, ou vocês, nós podemos ser servos melhores. Simplesmente a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o que eu posso fazer de mais? O que mais eu posso fazer? Como eu posso servir melhor? Simplesmente porque aquele que é o Deus de toda a terra veio e me serviu simplesmente entregando a vida por mim para que eu pudesse ter vida de verdade nele. Por isso que a gente precisa se perguntar: o que eu posso fazer de mais no reino do Senhor? O que eu posso colocar a minha vida para fazer um pouquinho mais? E aqui, meus irmãos, a gente não está falando de ir para a África, não. Mas se Deus está te chamando, vá. A gente não está falando disso, não. A gente está falando de olhar para a sua igreja, olhar para o ministério da sua igreja e ver as coisas às quais você pode ajudar. As coisas às quais você deve assumir a sua responsabilidade, como o pastor Guilherme pregou. Como nós podemos assumir a nossa responsabilidade de modo que nós seremos fiéis no serviço ao Senhor? Faça essa pergunta ao seu coração e depois de respondê-la, coloque em ação. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que investir a vida no reino do Senhor. Não tem coisa melhor do que investir a vida em ver vidas sendo transformadas. Por isso, jovem, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a razão principal do porquê você não está participando do projeto missionário, por exemplo, que nós executaremos aqui na cidade de Divinópolis? Nós precisamos, meus irmãos, ser servos fiéis do Senhor, ser ministros fiéis, aqueles que colocam a sua vida diante de Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero fazer algo pelo seu reino, simplesmente, Senhor, não porque eu estou fazendo em troca aquilo que o Senhor fez por mim, porque aquilo que o Senhor fez por mim é insubstituível, mas eu estou fazendo simplesmente porque eu amo o Senhor. Por isso que a gente precisa, meus irmãos, colocar e aplicar a nossa vida, que nós devemos ser fiéis, servos do Senhor. Mas além disso, além de ser servo, além de colocar a vida para trabalhar, nós precisamos trabalhar em equipe. E olha o que Paulo vai falar de Tíquico aqui. Ele é um conservo no Senhor, ou seja, aquele que serve em conjunto, aquele que serve próximo. Meus irmãos, o trabalho em equipe é a marca do reino de Deus. Deus não tem parte com uma pessoa apenas. Até quando o Senhor chamou Abrão, depois veio se tornar Abraão, até quando ele chamou, ele disse que de ti eu faria uma grande nação. Deus não tem parte com uma pessoa apenas. Aquela falácia de que você é a igreja não é verdade. Você não é a igreja. A menos que você esteja unido a um corpo. Aí você é a igreja. Aí nós somos igreja. Não existe eu sou a igreja. Sozinho ninguém é igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos unidos nele e fomos unidos por meio dele. Por isso, meus irmãos, a marca do reino de Deus é um trabalho em equipe. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu estou enviando Tíquico até vocês, mas eu não estou enviando apenas Tíquico. Eu estou enviando Onésimo também. Veja o versículo 9 aí na sua Bíblia. Em sua companhia vos envio Onésimo. Meus irmãos, e olha os adjetivos que o apóstolo Paulo dá: fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui se ocorre.
Ou seja, Tíquico estava na companhia de Onésimo, eles estavam junto de Paulo. E o que eles estavam fazendo junto? Trabalhando para a obra do Senhor. Não tem como trabalhar na obra do Senhor sozinho. Não existe isso. Eu e você caminharemos muito mais longe como reino de Deus se nós nos unirmos em prol da obra do Senhor. Não tem como, meus irmãos, caminharmos sozinhos e entendermos que somos igreja. Não, eu entendi que eu sou a igreja. Não, é trabalho em equipe. Deixa eu contar um testemunho para os irmãos. A gente ganhou um campeonato lá na Holanda, simplesmente porque a gente entendeu que a gente era uma equipe, que a gente estava junto. Eu falei assim, gente, a gente tem condição de ganhar esse negócio aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ganhar isso então? Vamos fazer assim, eu corro por você e você corre por mim. Se o rapaz for expulso, nós vamos correr 2 vezes mais. Se o outro for expulso, porque nós jogávamos 3 jogos num dia, meus irmãos, pensa um negócio desse. 3 jogos num dia. Se o outro está cansado, não tem problema não, eu vou substituir ele, vou correr por ele. Meus irmãos, o reino de Deus é semelhante a um time de futebol. Se eu pensar que sozinho eu posso ganhar uma partida, eu estou fadado ao fracasso. Mas se eu pensar que nós somos uma equipe e um time que tem um propósito, que é ganhar, sim, o campeonato, que é servir ao Senhor, proclamar a mensagem do reino, meus irmãos, nós vamos chegar muito mais longe. Nós vamos andar muito mais longe. Se nós tomarmos a consciência que o nosso trabalho deve ser em equipe. E sim, as equipes têm as suas tretas. Sim, acontece de vez em quando, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Sim, acontece. Mas, meus irmãos, outra coisa que a gente fazia no futebol era, olha, eu vou te xingar todo, rapaz, se você não correr, né? Eu vou falar com você, eu vou falar, corre, vai lá. Mas se alguém encostar o dedo em você pode deixar que aqui atrás eu resolvo. É assim que a gente trabalhava, meus irmãos. Simplesmente porque a gente entendia que era um time. Meus irmãos, se a gente não entender que é um time no reino de Deus, a gente vai ter muita dificuldade para poder servir ao Senhor. Muita dificuldade. Por isso, Paulo está dizendo, Tíquico é o meu conservo. Ele está junto de mim. Ele está servindo em conjunto comigo. Meus irmãos, a beleza do reino de Deus está na nossa união, apesar das nossas diferenças. Trabalhar para o Senhor, servindo os irmãos em equipe, é maravilhoso. E meus irmãos, Tíquico ainda toma mais um adjetivo que é muito interessante. O apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 8, que envia Tíquico com um expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Ah, meus irmãos, Tíquico nos ensina que nós precisamos ser agentes de conforto e consolo. Nós precisamos ser agentes de conforto e consolo. Meus irmãos, por isso que eu amo a igreja de Jesus Cristo. Quantas mensagens eu recebi dizendo, nós estamos orando por você e sua família. Nós estamos preocupados com vocês. Teve gente que mandou assim, se você quiser nós leva até compra para vocês. Meus irmãos, aonde que tem isso a não ser na igreja de Cristo? Aonde que tem essa preocupação? Uma pessoa que nem é da sua família. Aonde que existe isso a não ser na igreja de Jesus? Alguém que não é da sua linhagem sanguínea, mas diz para você, se você quiser eu levo compra para você. Se você quiser eu levo a Júlia em qualquer lugar que ela precisar. Meus irmãos, isso é a igreja de Jesus. Isso faz com que nós, se agirmos assim, não somente para comigo, não somente pelo pastor Tarcísio, Petrônio, Rogério, etc. e tal, mas uns para com os outros, nós seremos agentes de consolo e conforto na vida uns dos outros. E nós faremos isso, meus irmãos, e vamos estreitar os nossos laços. Os nossos laços vão ser mais estreitados se nós formos agentes de conforto e consolo na vida das pessoas. Em tempos como os nossos, meus irmãos, nós devemos ser agentes de conforto e consolo e alento para as pessoas. Aí deixa eu fazer uma pergunta para o seu coração, a qual eu já me fiz. Qual foi a última vez que você mandou pelo menos uma mensagem para alguém dizendo que estava orando por esse alguém? A gente precisa se perguntar, meus irmãos. Porque os nossos tempos exigem atitudes como essa. Em falar para aquelas pessoas que estão aqui no grupo de comunicação da PIB, por exemplo, está todo mundo com Covid, dizendo, nós estamos orando por vocês. Como é que vocês estão? Está precisando de alguma coisa? Eu vou com 8 máscaras na minha face, não tem problema não, mas eu levo para você. Por isso, meus irmãos, que nós devemos ser agentes de consolo e conforto
As pessoas do nosso tempo, meus irmãos, precisam de consolo, precisam de conforto, e nós podemos ser instrumentos usados por Deus para levar isso às pessoas. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para levar alento, conforto e consolo para as pessoas. As palavras, meus irmãos, de Tíquico eram como bálsamo, medicina, e curava as pessoas, no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer que Tíquico era alguém que tinha falas que eram como bálsamo, porque ele ia alentar o coração, fazer com que o coração daquelas pessoas ficassem em paz, simplesmente com as palavras, porque Paulo está dizendo aqui, ele está indo falar como é que está a nossa situação aqui e alentar o coração de vocês. Nós precisamos, meus irmãos, ser agentes de conforto e de consolo. É por isso que, olhando para a vida deste anônimo, que às vezes, como eu disse, uma leitura corrida passa despercebido, a gente vê que características tão simples, características tão marcantes e tão profundas, têm muito a nos ensinar. Se a gente não tivesse olhado para Tíquico com esse olhar, meus irmãos, analisando cada adjetivo que o apóstolo Paulo dá para ele, provavelmente nós não seríamos exortados e chamados à nossa responsabilidade pela palavra de Deus. Tíquico nos ensina muito, meus irmãos. Uma pessoa com tantas qualidades na palavra de Deus não pode ser passada despercebido. Esse anônimo tem muito ainda a nos ensinar. Portanto, olhe novamente para a vida de Tíquico, olhe para a vida dele e veja se, como Tíquico agiu no passado, você tem agido hoje. Se nós temos agido hoje. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, Tu és santo, maravilhoso. Ninguém se compara a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão profunda. Ó Senhor, servos do Senhor na história disseram que não existe uma palavra sequer nas Sagradas Escrituras que não possam nos ensinar. Por isso, nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, pela vida desse servo que viveu no passado, que nos ensina muito hoje. Tíquico foi um homem, ó Deus, que glorificou o Seu nome com a vida. E nós, olhando para a vida desse servo do Senhor, queremos, ó Pai, também que esses adjetivos estejam em nossas vidas. Não simplesmente, ó Pai, para vivermos de forma moralista ou de forma legalista, não, mas que esses adjetivos sejam vida em nós. Que o Espírito Santo, ó Pai, venha produzir, ó Pai, tudo isso em nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem muito a nos ensinar ainda e nós somos gratos ao Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.